Botafogo está cada vez mais forte no mercado europeu, com um interesse em uma contratação bombástica e as negociações estão a todo vapor. O Botafogo ainda não respondeu à contraproposta feita pelos representantes de Iker Muniain, meia-atacante do São Lourenço. De acordo com as informações, não houve avanço nos últimos dias pelo jogador espanhol, que é ídolo do Athletic Bilbao e tem mais um ano de contrato com o São Lourenço. Mais cedo nesta quinta-feira, o jornalista argentino Germán García Grova, da TYC Sports, havia noticiado que o Botafogo elevou a proposta pelo jogador, com um significativo aumento salarial. O Botafogo fez uma sondagem informal ao técnico Roger Machado, do Internacional, como uma das alternativas para ocupar a vaga de Arthur Jorge, que está a caminho do Al Rayyan, do Catar. De acordo com o jornalista, o empresário de Roger, Leonardo Ferreira, confirmou a procura do Botafogo. No entanto, ele diz que, pelo menos a princípio, seguirá no Colorado. Na tarde desta quinta conversei com o Leonardo Ferreira, empresário de Roger Machado, que confirmou a informação. O empresário do treinador confirma que houve esta procura, que houve esta sondagem e trata isto como uma movimentação normal de mercado nesta época. Mas ele garante que, ao menos por enquanto, está tudo certo entre o Internacional e o treinador para esta temporada de 2025, disse Lennon Haas. André Jardim, técnico do América MX, é tido como favorito para assumir o Botafogo, mas há outros nomes sendo avaliados. Tite, ex-treinador do Flamengo e da seleção brasileira, é um dos cotados. Botafogo de olho em Antony, a potencial contratação que agita o mercado de 2025. Em 2025, o futebol brasileiro tem experimentado um cenário interessante de negociações e reforços de peso. O Botafogo, um dos maiores clubes do Rio de Janeiro, tem sido apontado como um dos times mais ativos no mercado de transferências, buscando fortalecer seu elenco e resgatar a competitividade nacional e internacional. Recentemente, uma notícia ganhou força: o interesse do Glorioso na contratação de Antony, atacante do Manchester United. O contexto da possível transferência. Antony, que foi adquirido pelo Manchester United em 2022, não conseguiu até o momento firmar-se como um titular absoluto da equipe inglesa. Apesar de sua velocidade, habilidade no drible e poder de decisão, o atacante brasileiro tem enfrentado algumas dificuldades no Old Trafford. Sob a direção de Erik ten Hag, o jogador, que chegou por uma quantia significativa, não teve a consistência esperada, o que gerou especulações sobre uma possível saída. Com a chegada de novos nomes e a disputa interna cada vez mais acirrada no United, o futuro de Antony no time inglês parece incerto. Diante desse cenário, surgem rumores de clubes interessados em seu futebol, e o Botafogo, que vem se destacando por suas investidas ousadas no mercado de transferências, aparece como um dos principais candidatos a contratar o atacante. Botafogo, uma nova era de investimento. Nos últimos anos, o Botafogo tem se reestruturado financeiramente e administrativamente. Após a chegada da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e a entrada de novos investidores, o clube carioca passou a ter mais recursos para realizar grandes contratações e aumentar a competitividade no cenário nacional e internacional. Em 2025, o Glorioso vive um momento de transição, com novas ambições e uma base de jovens talentos, além de contar com jogadores experientes que podem impulsionar a equipe. O Botafogo, atualmente, se prepara para disputar competições importantes, como a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América, e sabe que, para alcançar o sucesso, precisa contar com jogadores de grande qualidade. Neste contexto, a contratação de Antony seria um passo significativo para fortalecer o elenco e dar um novo status ao time. O atacante brasileiro é reconhecido por sua habilidade, velocidade e capacidade de desequilibrar jogos, características que se encaixam perfeitamente nas necessidades da equipe alvinegra. O perfil de Antony. Antony Matheus dos Santos, natural de São Paulo, surgiu para o futebol em 2018, quando se destacou no São Paulo FC. Sua habilidade no drible e sua velocidade chamaram a atenção de grandes clubes europeus, e em 2020, ele foi transferido para o Ajax, da Holanda. Lá, sob o comando de Erik ten Hag, Antony se destacou ainda mais, ganhando reconhecimento internacional. Seu desempenho no Ajax levou ao Manchester United em 2022, com uma transferência que envolveu cerca de 95 milhões de euros. No entanto, no United, Antony não conseguiu se firmar como titular absoluto, o que gerou críticas e especulações sobre seu futuro. Ainda assim,
Sua qualidade técnica e o potencial que ele demonstrou em outros momentos de sua carreira fazem dele uma peça desejada no mercado. Antony é um atacante que joga preferencialmente pela ponta direita, mas também tem capacidade de atuar como segundo atacante ou até mesmo como centroavante em determinadas situações. Sua principal característica é o drible curto, a aceleração e a habilidade de cortar para o meio e finalizar com o pé esquerdo, o que o torna um jogador imprevisível e perigoso. O interesse do Botafogo. O Botafogo tem mostrado, desde a chegada da SAF, que está disposto a investir pesado em jogadores de peso para alavancar sua competitividade. Em 2025, o clube procurou reforçar seu setor ofensivo com jogadores que possam fazer a diferença dentro de campo, e Antony surge como uma opção interessante. Segundo fontes próximas ao clube, a diretoria do Botafogo estaria disposta a realizar uma proposta robusta para garantir a contratação do atacante brasileiro, oferecendo um contrato de longo prazo e condições financeiras atrativas. O fato de Antony ser brasileiro pode ser um fator importante na negociação, já que ele teria a chance de retornar ao futebol nacional em um clube que está em ascensão e com grandes ambições. Além disso, o Botafogo conta com a vantagem de ser uma equipe que, ao contrário de muitos clubes do futebol europeu, pode oferecer a Antony um papel central no elenco. Isso poderia ser um grande atrativo para o jogador, que busca recuperar sua carreira e alcançar o protagonismo que teve no Ajax, onde se destacou como um dos principais nomes da equipe. Impacto no Botafogo e no futebol brasileiro. Caso a contratação de Antony se concretize, o impacto seria imediato. O Botafogo ganharia um dos jogadores mais talentosos do futebol brasileiro, um nome com experiência internacional e a capacidade de fazer a diferença em competições de grande porte. A chegada de Antony ajudaria o time a aumentar a qualidade de seu elenco e poderia representar um grande passo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro, uma competição que o clube carioca tem como grande objetivo. Além disso, sua presença no futebol brasileiro fortaleceria o campeonato nacional como um todo, trazendo visibilidade e atraindo mais atenção para a liga. A volta de Antony ao Brasil, após sua experiência na Europa, também poderia abrir portas para outras grandes estrelas internacionais que busquem um retorno ao futebol brasileiro, o que elevaria ainda mais o nível das competições. Por fim, a contratação de Antony também seria um sinal claro de que o Botafogo está disposto a investir forte para retornar ao topo do futebol brasileiro. Quem sabe alcançar a ambição de disputar competições internacionais com mais frequência. A movimentação da equipe no mercado de transferências tem sido cada vez mais estratégica, com a adição de jogadores experientes e jovens promissores, criando um time mais equilibrado e competitivo. Conclusão: o futuro de Antony no Botafogo. Embora ainda seja uma negociação em andamento, o interesse do Botafogo em contratar Antony do Manchester United é uma possibilidade real. O atacante brasileiro, com seu talento, potencial e história no futebol europeu, pode ser a chave para o Glorioso alcançar seus objetivos mais ambiciosos. A chegada de Antony não só fortaleceria a equipe como também representaria um marco na história recente do clube carioca, que busca se reerguer e conquistar títulos importantes para sua torcida apaixonada. O mercado de transferências de 2025 promete surpresas, e o futuro de Antony pode ser um desses grandes momentos. Se essa negociação se concretizar, o Botafogo pode estar prestes a viver uma nova era de sucesso com um dos maiores talentos do futebol brasileiro em seu elenco.